Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Não nos encontramos ainda pessoalmente nessa disciplina, mas será a nossa primeira aula mediada por tecnologia. Eu sou a professora Gina Casagrande. Alguns de vocês talvez já me conheçam das aulas de anatomia e escultura. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre semiologia aplicada à odontopediatria. A gente vai estudar um pouquinho o diagnóstico das principais lesões que podem acometer a cavidade bucal do bebê, da criança e do adolescente. Eu não posso deixar de citar aqui para vocês também, com relação a essa aula, a professora Fernanda Sônego. Quando eu entrei nesta disciplina, foi ela que me deu o apoio para que eu pudesse organizar essas aulas. Eu já estou na disciplina há 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio posso dizer para vocês que essa aula ela foi aperfeiçoada e foi, com o passar desse tempo, incluído algumas fotografias novas, fotografias de pacientes que eu atendo no consultório, para que fique uma aula também dinâmica e com todas as informações que vocês precisam para poder fazer os diagnósticos das lesões. Nesse primeiro momento, então, nós vamos estudar as principais doenças e alterações bucais da infância. Os principais objetivos da nossa aula hoje seria a prevenção destas doenças, aprender a prevenção dessas doenças, porque sabendo a sua causa a gente sabe como preveni-las. Estimular o diagnóstico precoce, porque através do diagnóstico precoce nós vamos facilitar o tratamento dessas enfermidades, dessas lesões e melhorar o nosso prognóstico. O principal objetivo aqui é a identificação dessas doenças que se manifestam na cavidade bucal e aí, a partir disso, facilitar o tratamento e melhorar o prognóstico. Não vamos falar especificamente de tratamento hoje, a gente vai dar uma atenção maior para a identificação dessas lesões, os tipos de lesões, as suas classificações, as faixas etárias mais atingidas e as principais lesões, o que é mais comum de vocês encontrarem na clínica. A questão do tratamento, vocês vão ter durante todo o curso, agora dessa disciplina de odontopediatria até o 9º período, vocês estão no 6º período, então o tratamento de toda e qualquer lesão e acometimento da cavidade bucal da criança, vocês vão aprender no decorrer das próximas fases. E esse tratamento, parte dele vocês vão ter na aula de prescrição medicamentosa, terapêutica medicamentosa. E o objetivo também é, quando a gente consegue um diagnóstico precoce, é justamente melhorar o prognóstico deste paciente. Trabalhando então o conceito de semiologia, a palavra semiologia vem do grego semeia um sinal, logos, estudo. O estudo dos sinais e sintomas de uma doença com o intuito de se chegar a um diagnóstico. A gente precisa rever um pouquinho algumas diferenças conceituais antes de entrar diretamente no nosso assunto. Então, as principais diferenças entre sintoma e sinal. Sintoma é aquilo que o paciente relata sentir, é aquilo que o paciente traz de informação para a gente. O sintoma nós não conseguimos observar, nós não conseguimos visualizar. É uma ideia que o paciente traz para a gente, ou o paciente ou os pais do paciente. Portanto, sintoma é subjetivo, depende daquilo que ele está relatando. Por exemplo, sinto dor quando mastigo. A dor quando mastiga, nós não podemos enxergar essa dor, visualizar essa dor. Quem está dizendo é o nosso paciente ou os pais do nosso paciente. Ou ainda, eu sinto uma pressão na gengiva. Nós não enxergamos, nós não visualizamos a pressão na gengiva. É um relato do paciente. Já o sinal é diferente. O sinal é aquilo que é observado pelo clínico. Nós fazemos o nosso exame físico, a nossa anamnese e o nosso exame físico e nós observamos o sinal. O sinal, ele é objetivo, ele existe, nós estamos visualizando. Por exemplo, febre é um sinal. Edema, o aumento de volume, é um outro sinal. Não é o que o paciente está nos contando, é aquilo que nós estamos observando. Além disso, além de sinal e sintoma, existe o termo sinal patognomônico.
que significa que é um exclusivo de determinada doença. É um sinal, aquilo que a gente observa, específico de uma determinada doença. Por exemplo, os dentes de Hutchinson, onde nós observamos qual é o paciente que tem essa característica? O paciente que tem sífilis congênita. Então, só o paciente que tem sífilis congênita tem dentes de Hutchinson. Além disso, a gente precisa diferenciar quadro clínico ou sintomatologia de síndrome. O quadro clínico ou sintomatologia é o conjunto de sinais e sintomas extraídos do paciente por meio da anamnese e exame físico, no exame clínico total. Lembrando que o exame clínico, ele engloba a anamnese, aquele questionário de perguntas, aquela conversa que nós temos com o paciente, mais o exame físico, a hora da nossa visualização, palpação e observação do paciente. Tudo isso envolve o exame clínico. Isso é o quadro clínico ou sintomatologia, é o conjunto desses sinais e sintomas. Já a síndrome é este mesmo quadro clínico, só que ele é característico de uma determinada doença. Ele é composto sempre pelos sinais e sintomas presentes concomitantemente. Eles estão sempre presentes, os mesmos sinais e sintomas ao mesmo tempo. Por exemplo, a síndrome de Down. Nós sabemos quais são as características e todo paciente síndrome de Down tem estas mesmas características. Então, são sinais e sintomas sempre presentes concomitantemente. Então, para a gente fazer um bom diagnóstico, em primeiro lugar, a anamnese. Em segundo lugar, o exame físico extrabucal e logo depois o exame físico intrabucal. Havendo a necessidade, nós vamos solicitar os exames complementares. Então, na anamnese, nossa primeira pergunta e a mais importante é a queixa principal, ou seja, o motivo principal da consulta do paciente. A partir disso, nós vamos pesquisar a sua história médica e odontológica, o comportamento psicológico, se há ou não uso de medicamentos rotineiramente ou casualmente e a história de doença atual, o que está acontecendo nesse exato momento. Exame físico, nós vamos iniciar pelo exame extrabucal e depois o exame intrabucal. Primeiro os tecidos a serem observados, os tecidos moles. Quando fizermos o exame intrabucal, nós vamos observar lábio, mucosa jugal, palato duro, palato mole, orofaringe, assoalho bucal, língua, periodonto e, por último, os dentes. Inclusive está grifado. Nossa tendência é, a partir do momento que a gente faz um exame físico intrabucal, é ir direto olhar os dentes ou fazer o exame físico dos dentes. Devemos primeiro observar todos os tecidos moles e depois passar para o exame físico dental. Exames complementares são aqueles que complementam o nosso exame clínico. Lembrando, o exame clínico compreende a anamnese mais o exame físico. Eles estão vinculados aos achados clínicos. O que isso significa? Que a partir das informações que eu tenho, que o paciente me passou e do que eu observei, eu vou julgar a necessidade ou não de um exame complementar e que tipo de exame complementar esse paciente vai precisar. Nós temos como tipos de exames complementares os exames de imagem, normalmente as radiografias ou tomografias computadorizadas. Menos frequentes são usos das ultrassonografias e ressonância magnética. Exames de laboratório englobam o hemograma, citodiagnóstico e as biópsias. Falando sobre os exames complementares de imagem, normalmente a gente vai observar as alterações ósseas, as alterações em tecidos moles e as alterações de glândulas salivares. Nós precisamos conhecer a normalidade, então a questão da anatomia, todos os exames de imagem, principalmente radiografia e tomografia, o que está dentro da normalidade, para que a gente possa identificar aí sim as possíveis alterações. O citodiagnóstico utiliza células esfoliadas desgarradas do tecido de origem para estudo em microscópio. É um exame inicial e menos invasivo. O citodiagnóstico, na verdade, a gente faz uma raspagem daquele tecido da mucosa, sai o epitélio e a gente faz um estudo no microscópio. O que a gente pode fazer de diagnóstico através do citodiagnóstico? Podemos identificar doenças viróticas, bacterianas, fúngicas e até tumores malignos.
E além disso, nós temos as biópsias, que são a remoção do tecido da lesão, tá? Que pode ser parcial ou total. A biópsia incisional, ela normalmente ela é parcial e a excisional é total. As biópsias asseguram o diagnóstico da lesão, pois o tecido vivo é analisado macro e microscopicamente. Indicação pode ser tanto para tecido duro como tecido mole. A única contraindicação de uma biópsia é quando nós temos uma suspeita de hemangioma, porque o hemangioma é uma proliferação das células dos capilares, dos vasos sanguíneos, em que se houver uma incisão ou excisão, na verdade uma remoção, um corte, a gente corre o risco de hemorragia. E quando que a gente vai indicar uma biópsia? Normalmente para qualquer lesão persistente por mais de 2 semanas, com etiologia desconhecida, lesões inflamatórias que não regridem até 2 semanas, mesmo se houver a remoção do agente irritante, por exemplo, que seja uma mordedura traumática, que seja um elemento dental com um bordo cortante, que esteja provocando a lesão, alguma restauração mal adaptada, mesmo que a gente remova o agente irritante, tártaro, placa, e não há regressão da lesão, a gente tem indicação de biópsia. Alterações hiperceratóticas persistentes na superfície dos tecidos bucais, tumefação persistente visível ou palpável em tecidos normais, lesões que interferem com a função normal da região, lesões ósseas não identificadas clínica e radiograficamente, eu observo, mas eu não sei do que se trata, eu preciso indicar uma biópsia. E qualquer lesão com característica de malignidade. A biópsia incisional, que é aquela que nós vamos tirar parte da lesão, ela é indicada normalmente para lesões muito extensas, lesões com características diferentes em sua extensão e suspeita de malignidade. Temos aqui um exemplo de uma biópsia incisional, ou seja, a remoção parcial da lesão em fragmentos. Conseguem observar o tamanho da lesão. Não tínhamos um diagnóstico inicialmente. Foi feita então a biópsia, após exame clínico, exame radiográfico e a biópsia incisional. A excisional, em que há a remoção completa da lesão, ela tem as seguintes indicações: lesões menores que 1 centímetro com aspecto benigno no exame clínico. Qual é a lesão que tem um aspecto benigno? Aquela que não tem muita variabilidade, os bordos são irregulares, não existem alterações de cor dentro da própria lesão, não existem alterações de aspecto, de textura nessa mesma lesão. Qualquer lesão que passe a ser removida completamente sem mutilar o paciente, ou que não haja uma remoção muito grande de tecido, lesões pediculadas, lesões pigmentadas pequenas. Um exemplo de biópsia excisional, onde há a remoção total da lesão, olhem lá o tamanho da lesão, certo? A remoção e a sutura. Nomenclatura das lesões bucais. A gente vai precisar revisar um pouquinho essas questões de lesões fundamentais e características das lesões para que vocês possam identificar logo em seguida toda a relação de lesões e de doenças que a gente vai abordar aqui na clínica infantil, no atendimento do nosso paciente infantil. Então, características clínicas, elas descrevem a lesão quanto ao tamanho, localização, borda, cor, textura, para que possam ser identificadas e classificadas. São as chamadas lesões fundamentais. Entre elas, nós temos como classificação de lesão fundamental mancha, placa, membrana, erosão, úlcera, fístula, vesícula, bolha, pápula, nódulo, eritema, tumefação ou edema. Toda essa nomenclatura é importante tanto para que vocês possam fazer a anotação no prontuário clínico do paciente, como quando vocês vão solicitar um exame complementar, um exame radiográfico, por o motivo pelo qual vocês estão solicitando. Então, vocês vão colocar a lesão que vocês estão observando ali, e principalmente quando forem realizar a biópsia, vocês vão precisar descrever essa lesão.
Então, no primeiro momento, o que que ela é? Uma mancha? É uma erosão? É um nódulo? E dar as características para essa lesão. Então, revisando rapidamente, mancha é aquela modificação da cor, da coloração normal da mucosa. Não existe modificação de volume, é apenas alteração de cor. É uma modificação plana na modificação de cor. Hipocrômica, quando ela está mais clara, ou hipercrômica, quando ela está mais escura. A placa é uma elevação, eu tenho uma elevação de 1 a 2 milímetros da superfície da mucosa. Ela normalmente é mais extensa do que espessa e geralmente branca e não sai quando a gente faz uma raspagem local. Já a membrana, ela é bem semelhante à placa, porém a coloração dela é um pouco menos branca, ela é mais transparente e ela sai com a raspagem. A erosão, o que que é? É o rompimento daquela camada superficial do epitélio. É uma primeira camada do epitélio que sai. Na erosão não existe a exposição do tecido conjuntivo, que acontece na úlcera. Então, quando a camada epitelial sai e expõe o tecido conjuntivo, ela é chamada de úlcera. E normalmente é quando o paciente sente dor e há um sangramento também. A úlcera, normalmente ela pode ter um halo eritematoso e a parte central um exudato, tá? Uma saída de líquido ou algum outro tipo de tecido. Na fístula, essa é clássica, essa vocês já estudaram também em patologia, é aquele caminho, aquele canal patológico que comunica uma superfície externa, uma superfície cutânea ou mucosa, com um órgão interno por onde passa essa secreção. Normalmente a gente tem a fístula naquele caminho de uma necrose pulpar, uma necrose do elemento dental e forma este caminho para a eliminação dessa infecção através da fístula. A vesícula é uma elevação circunscrita e pequena, normalmente com líquido dentro e tem até 3 milímetros de diâmetro. A bolha é uma vesícula maior, ela tem essa elevação circunscrita, mas é maior do que 3 milímetros e também contém líquido no seu interior. Pápula é uma elevação circunscrita, só que o seu conteúdo é sólido e normalmente tem até 3 milímetros de diâmetro. O nódulo é como uma pápula maior, então tem o seu conteúdo sólido, tem aquela elevação circunscrita, mas é maior do que 3 milímetros de diâmetro. Eritema, nós temos a mudança da cor normal daquela mucosa ou daquela pele, que pode até ser ocasionada por uma pigmentação externa, de uma outra natureza, que não está dentro daquelas células que formam aquele tecido. A tumefação ou edema é o aumento de volume, uma saliência sólida, circunscrita normalmente na pele ou na mucosa, mas que elas aparecem rapidamente e desaparecem em algumas horas. Com relação à descrição das características clínicas, nós temos forma, localização, limites, cor, tamanho, base, consistência, superfície, textura, contorno e borda. Revisando com vocês rapidamente, a forma é exatamente a forma geométrica que a lesão apresenta. Uma forma circular, uma forma retangular, enfim. A localização é a descrição da localização anatômica exata que contém a lesão, onde a lesão está inserida. Os limites são as regiões anatômicas que estão ao redor da lesão. Com relação à cor, podem ser hipocrômicas ou hipercrômicas. Com relação ao tamanho, a gente precisa descrever a lesão em milímetros. Quando ela é circular, a gente descreve o diâmetro da lesão. Base pode ser céssio ou pediculada. Céssio é quando a área inserida é maior ou igual à parte que nós temos, a parte mais larga da lesão. Quando a base, a parte que está inserida, é menor do que a maior parte da lesão, ela se chama pediculada. Consistência pode ser sólida ou líquida de uma maneira geral.
Pode ter alta ou baixa viscosidade. Também pode ser semissólida ou ainda ser oca. Tá? Para saber a consistência é necessário o quê? Palpação. Consistência, palpação. Lembra da patologia? Em todas as lesões tinha esse item, consistência, palpação. Superfície pode ser lisa e brilhante ou manter, às vezes, uma membrana sobre ela e a gente observa na superfície se tem a integridade, né, se ela está íntegra ou se existe algum rompimento dessa superfície. A textura, pelo tato, a gente classifica se é uma lesão lisa ou uma lesão áspera, rugosa. Contorno dessa lesão é a linha que demarca exatamente a lesão, tá? Em todo o seu contorno, ao redor dessa lesão. Ela pode ser regular, irregular, difusa ou nítida, isso vai depender do tipo de lesão. Bordas são os extremos da lesão, não é essa linha do contorno, a linha do contorno é a mais externa. A borda, ela pode estar elevada ou não, certo? Delimitada pelo contorno, a borda está dentro do contorno. Número, nós podemos ter uma lesão única ou pode ser múltiplas, por exemplo, múltiplas bolhas, múltiplas vesículas. Então, o número único ou múltiplo. Então, quais as principais alterações que nós podemos encontrar no nosso paciente infantil? No primeiro momento, a gente vai falar de alterações, depois a gente vai falar das lesões. Então, as alterações elas podem ocorrer na língua, no lábio, pode haver a presença de cistos, temos algumas alterações de glândulas salivares, que compreendem mucocela e rânula, e as lesões ulcerativas. Além temos as manifestações de doenças infecciosas, e nós vamos falar de doenças infecciosas bacterianas, viróticas e fúngicas, os processos proliferativos não neoplásicos, as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. Enquanto eu estiver falando sobre as lesões, cada uma delas, eu vou passar para vocês a maior prevalência ou a menor prevalência. No final da aula, a gente vai citar quais lesões de todas essas que a gente está conversando são mais prevalentes no nosso paciente infantil. Começando pelas alterações de língua, o freio lingual curto ou anquiloglossia. O que é que significa essa anquiloglossia? É que a inserção do freio ela fica na ponta da língua, ou próximo da ponta da língua, um aspecto fibroso ou muscular deste freio. O tratamento para o freio lingual curto ou anquiloglossia ou ainda língua presa é conservador através da fonoaudióloga ou cirúrgico. Tem se discutido muito ultimamente sobre a frenectomia ou frenulotomia lingual do bebê recém-nascido com o objetivo de facilitar ou de ajudar na amamentação natural, para que a criança tenha a pega correta e possa se nutrir através do seio materno, ou seja, através do leite materno, que é o alimento ideal para esse bebê. Então, foi instituído o teste da linguinha em 2014, que é realizado, antes era realizado exatamente no recém-nascido, no dia que ele nascia ou um dia depois. Hoje a gente espera um pouquinho para que haja essa adaptação entre bebê e mãe nesse momento da amamentação e que se não houver uma boa pega da mama, faz-se o teste da linguinha e aí indica-se ou não a frenectomia ou frenulotomia. Vendo as fotografias da esquerda para a direita num paciente maior, a gente vê quando ele coloca a língua para fora, aquele formato de coração invertido, né? A parte central mais para dentro e as bordas da língua um pouquinho para fora. Na segunda gravura, a gente tem uma inserção bem expressiva desse freio lingual nessa região anterior, que para fazer a elevação da língua, a gente precisa colocar o dedo ali e verificar o freio. Esse freio está inserido bem na pontinha da língua e entre os incisivos inferiores. Na terceira gravura é um bebê de 40 dias que estava com uma dificuldade de amamentação, observando o freio não está muito fibroso, mas existe
uma anquiloglossia, uma dificuldade de movimentar essa língua durante a amamentação, e elevando os bordos da língua a gente consegue ver exatamente a situação desse freio lingual. Outra alteração comum na língua é a glossite migratória benigna ou língua geográfica. Normalmente são áreas erosivas despapiladas. Lembram de erosão? É aquela remoção da camada superficial do epitélio sem que haja exposição do conjuntivo. Então, na glossite migratória benigna, as papilas filiformes elas se perdem, tá? E essa perda das papilas filiformes formam essa lesão que tem um halo esbranquiçado um pouquinho mais elevado que circunda a lesão. E na parte central ela é mais avermelhada e mais lisa. Conseguem observar? Então, é um momento, é a região onde as papilas filiformes foram perdidas. O tratamento, normalmente, se existe sintoma, normalmente a glossite migratória benigna não apresenta sintoma pelo paciente, mas ele pode sentir um pouquinho de ardência na ingestão de um alimento mais ácido, e aí a gente trata a questão sintomatológica do paciente. Essas lesões, elas normalmente variam de lugar, elas se alteram de lugar, e tem momentos que aparecem e outros momentos não aparecem no mesmo paciente. Então, muitas vezes a gente vai fazer um exame físico no paciente, observa a lesão, na semana seguinte ele vem para algum procedimento, ou 15 dias depois, e a lesão não está mais ali ou está em um outro local. Se estava no dorso, muitas vezes aparece na lateral da língua, na ponta da língua, ou às vezes não aparece e vai se formar novamente um tempo depois. Outra alteração de língua que acontece é a língua fissurada. A língua ela pode ter fissuras profundas no seu dorso que retém o alimento e micro-organismos. Olha lá uma fotografia, essa é uma língua fissurada, é realmente uma fissura lá no meio da língua. Tem casos em que essa fissura expõe o tecido conjuntivo e o paciente fica com sensibilidade. Então a gente precisa tratar a questão sintomática desse paciente. Mas o mais importante é introduzir uma excelente higiene bucal para que não haja o acúmulo de resíduos e nem de micro-organismos. Mas existe uma alteração da língua que forma uma úlcera quando há perda, né, de todo o tecido epitelial e exposição do tecido conjuntivo, que é a doença de Higa-Fed, ou úlcera traumática no ventre da língua. Olha lá, essa segunda foto. Essa lesão ela é comum em bebês recém-nascidos que já têm um elemento dental, o dente natal ou o dente neonatal. A criança com dente natal é a criança que a criança nasce com o dente em boca já, e o neonatal é aquele que aparece em até 40 dias depois do nascimento da criança. Como é um período de amamentação e a língua se interpõe entre os rebordos na hora da mamada, quando existe a presença de um elemento dental, principalmente o incisivo, que tem a sua borda bem fina, isso pode ocasionar uma úlcera, que é a úlcera traumática no ventre ou a doença de Higa-Fed. E essa úlcera incomoda muito o bebê, isso causa dor e aí começa a atrapalhar para se alimentar, a criança fica irritada, chorando muito. Então, nesses casos, qual é o nosso tratamento? É a remoção da causa, ou seja, o arredondamento dos bordos desses incisivos, passa um disquinho de Soflex, arredonda esses bordos e muitas vezes pode-se usar até alguma pomada local, de uso local, mas normalmente removendo a causa, que são os bordos mais fininhos, a gente já consegue uma regressão dessa lesão e resolver o problema. Tem casos quando o dente natal ou neonatal ele tem mobilidade e existe um risco de aspiração desse elemento dental pelo bebê, a gente faz a remoção desse dente. E aí extrai o dente, a criança que tinha úlcera não fica sem a úlcera, ela desaparece e voltam ao normal. Eu tive um caso de doença de Higa-Fed, onde o elemento dental ele estava com uma mobilidade muito grande, a criança fazia 3 dias que não mamava mais, estava com um choro ininterrupto. Nós fizemos a remoção do elemento dental, ligamos no dia seguinte e o paciente já estava se alimentando. Olha a diferença, só a remoção da causa, no dia seguinte já estava cicatrizando a lesão e já não estava mais, pelo menos, né, não tinha mais o contato com o dente, mesmo que a lesão ali presente, mas já sem o contato, sem a dor,
e a criança voltou a se alimentar normalmente. Então, ele inicialmente tem inserção palatina, depois ele vem, com o desenvolvimento dessa arcada superior, ele se insere na tábua óssea vestibular. Dependendo da altura da tábua óssea vestibular que esse freio se insere, se ele mantém um diastema entre os incisivos ou a gente traciona e ele provoca uma isquemia local, ele se chama freio teto-labial persistente ou o freio labial hipertrófico. Tá? Tem alguns tipos de freio, uma inserção mais baixa ou não, duplo, bífido, mas de toda forma o tratamento nem sempre a gente indica cirurgia e depende do momento do crescimento da criança também. Se esse freio não estiver provocando nenhum diastema, nenhum problema, ok. Se sim, a gente aguarda, aqui ó, no caso dessa gravura, dessa fotografia, no canto inferior direito. A gente faz o tracionamento e observa essa isquemia. A criança está na fase entre o primeiro período transitório e o período intertransitório. Não houve ainda, na verdade, no período intertransitório, seguindo para o segundo período transitório, aquele momento em que não houve a troca ainda dos caninos superiores. Então, pode ser feita a frenectomia, porque quando houver a erupção destes caninos superiores, haverá o fechamento do diastema. Outra alteração de lábios são as fendas lábio-palatinas, que vocês já ouviram falar, é uma alteração congênita de etiologia genética. Tá? As fendas podem ser uniobilaterais, completas ou incompletas, e labiais, palatinas ou lábio-palatinas. O tratamento é sempre multidisciplinar, desde o dia que a criança nasceu, já se institui alguns tipos de tratamento. Para a amamentação, facilitar a amamentação, o uso de placas oclusais durante a amamentação já do bebê recém-nascido. E a junção da fenda é realizada cirurgicamente, e quanto mais cedo, melhor o prognóstico, melhor o resultado que a gente tem. Um esquema para mostrar para vocês a fenda labial e a fenda lapalatina. E aqui uma criança depois da cirurgia. Existem alguns cistos que aparecem na cavidade bucal do bebê e que são cistos que não ocasionam problema nenhum, mas que muitas vezes as mães e os pais têm bastante dúvidas. São nódulos pequenos esbranquiçados, então assim, o nódulo, né, aquela palpação mais a consistência mais sólida. É um nódulo, não é uma pápula, então ele é pequeno, é uma elevação circunscrita, mas que tem a palpação endurecida e de tamanho menor de 3 milímetros. Dependendo da localização desse cisto, ele leva um nome. Tá? A base, na verdade, o que ele é feito, que eles são cistos que provêm de restos epiteliais da lâmina dental, todos eles têm a mesma constituição. Apenas o nome muda de acordo com a localização. E normalmente em crianças edêntulas, ou seja, não exatamente recém-nascidos, mas crianças de 3, 4, 5 meses de idade. Na face vestibular ou lingual do rebordo, ele se chama nódulo de Baum. Na linha mediana do palato, pérolas de Epstein. E na crista do rebordo alveolar, quase como que parecendo uma erupção de um elemento dental, é o cisto da lâmina dentária. São assintomáticos e normalmente regridem espontaneamente. Muitas vezes os pais levam o bebê no consultório com um cisto, por exemplo, da lâmina dentária, bem no rebordo, da crista do rebordo, achando que é erupção dental. E não é um cisto da lâmina dentária. Todos eles regridem espontaneamente. Então, para que vocês entendam, ó, na primeira gravura lá bem central, nós temos uma pérola de Epstein. Abaixo, aqui no rebordo vestibular, são os nódulos de Baum e é mais de um cisto. Vocês estão vendo inúmeros pontinhos brancos no rebordo alveolar desse bebê. E na figura da direita, a gente tem bem sobre o rebordo, ali na crista do rebordo alveolar, que daí são cistos da lâmina dentária. Parece mesmo até, para um leigo, a erupção de um elemento dental. Além desse tipo de cisto, existem os cistos ou hematomas de erupção, que estão associados à erupção do dente decíduo ou até de um dente permanente. Ele pode ter duas colorações. A coloração azulada, quando há um rompimento de vaso sanguíneo dentro dessa cápsula aqui do cisto,
Aí a gente tem um extravasamento de sangue, o exudato de sangue, a gente tem essa coloração azulada, ele se chama hematoma de erupção. Quando dentro dessa cápsula eu tenho um líquido mais amarelado, é o cisto de erupção. Eles são normalmente arredondados e regridem espontaneamente, ou a partir do momento que o dente irrompe na cavidade bucal, ele não existe mais o cisto. Tem casos em que a gente precisa fazer a remoção cirúrgica somente se houver um grande atraso na erupção do dente ou se a criança apresentar um desconforto muito grande. Caso contrário, eles tendem a regredir espontaneamente. Normalmente a gente indica o uso de mordedores bucais e só em último caso a gente faz a ulectomia ou até uma ulotomia, só uma incisão para drenagem desse líquido e para o dente irromper. Mucocele, que é uma alteração, né, nas glândulas salivares, uma obstrução dos ductos das glândulas salivares menores. E aí, normalmente ocorre mais no lábio inferior. Descrevendo a lesão, é uma lesão bolhosa, circular, lisa e esbranquiçada. Tá? O tamanho vai depender da quantidade de ductos salivares que são atingidos. Normalmente, o seu crescimento é lento e elas não apresentam sintomas. Pode evoluir ou regredir. Isso a gente vai acompanhar. Se durante o acompanhamento, aquelas características que a gente tem a lesão, não regrediu em 15 dias, a gente faz a remoção cirúrgica e sempre mandando para o anatomopatológico, certo? Remoção do agente traumático, normalmente se é ocasionado pelo trauma de mordedura, né? Pedir para o paciente parar de morder naquela região, de ter essa mania de morder o tempo todo o lábio. Não havendo a regressão, a gente faz a remoção cirúrgica. Pode recidivar? Se o paciente voltar a morder o lábio naquela região ou mesmo em outra região, pode voltar. A rânula é um pouquinho diferente, porque ela tem um volume muito maior, né? Ela é clinicamente muito semelhante à mucocele, mas a localização é no assoalho bucal e um tamanho muito maior que acomete a glândula salivar sublingual. Tratamento da rânula é cirúrgico. Ela não costuma regredir espontaneamente. Se ela for muito grande, a gente faz a marsupialização. Caso contrário, faz a enucleação. Ela incomoda muito o paciente, ela eleva a língua, né, nessa posição e é muito desconfortável. Então, normalmente, o tratamento dela é realmente cirúrgico. Agora, a gente conversando sobre lesões ulcerativas. Temos diversos tipos de lesões ulcerativas. Lembrem, úlcera é aquela exposição do tecido conjuntivo. Eu tenho a remoção do epitélio superficial e do epitélio mais profundo e tenho a exposição do tecido conjuntivo. Por isso que as lesões ulcerativas são tão doloridas. Em primeiro lugar, a gente tem a lesão ulcerativa traumática, ou chamada de úlcera traumática também. A causa é um trauma voluntário ou involuntário. Tá? Aqui a gente acabou invertido, mas na verdade involuntário. Quando a criança é anestesiada para algum procedimento e sem querer ela morde o lábio, fica mastigando o lábio, porque naquele momento ele está anestesiado e ela não sente dor e a sensação é muito agradável para ela mastigar o lábio, acaba ocasionando uma úlcera traumática. Algumas vezes pode ser causada por uma restauração mal adaptada ou por um trauma dental, uma batida, uma queda, uso de aparelho ou queimadura. Mas na maioria dos casos dentro da odontopediatria, a lesão ulcerativa traumática ela é provocada pela mordedura quando o paciente está anestesiado. A criança não sente, mesmo que a gente oriente, ela acaba fazendo isso. E ela sente dor. Tá? Depois que passa o efeito da anestesia, fica dolorido toda aquela região. Normalmente é ovoide, o centro esbranquiçado. Essa região esbranquiçada parece até pus, né? Mas na verdade é uma área de epitélio de necrose daquele epitélio e daquele conjuntivo, circundado por um halo eritematoso. Tratamento remoção do agente causar, parar de morder e da sintomatologia, porque como é doloroso, a gente precisa tratar. Então, o uso de pomadas nessa região, pomadas cicatrizantes e pomadas à base de corticoides, são muito boas para diminuir esse processo inflamatório e principalmente a dor local. Também o uso de sprays anestésicos antes
da alimentação pode ajudar, mas normalmente as pomadas à base de corticoide é o que a gente indica para esses casos. Aqui mais alguns exemplos de lesões ulcerativas traumáticas. Essa primeira gravura com a flechinha, ela indica ali um elemento dental fraturado, e aí a úlcera lá na base da língua. Outra no lábio, por mordedura, ou às vezes até um mau posicionamento dental, que sem querer a criança ou o nosso paciente acaba mordendo mais de uma vez naquela região e provoca essa úlcera traumática. Além disso, tem a lesão ulcerativa aftosa, popular afta, normalmente em áreas que não são queratinizadas da cavidade bucal. Então, a mucosa labial, a mucosa jugal e o fundo de suco. Pode ser única ou múltipla. Normalmente a etiologia é desconhecida. Tem pacientes que têm com maior frequência esse tipo de úlcera aftosa, né? Trauma é uma das causas, hereditariedade, problemas de imunidade ou autoimune e processos infecciosos. Normalmente, sintomatologia dolorosa, ela incomoda bastante, tem um ciclo de 12 a 14 dias, é uma regressão espontânea. Mas a gente precisa tratar os sintomas porque o paciente se sente incomodado. Então, também o uso de pomadas anestésicas e pomadas que contêm corticoide, que diminui esse processo inflamatório, diminui o processo da dor, podem ajudar. Evitar os alimentos mais condimentados, evitar os alimentos ácidos, ajuda muito nessas questões da sintomatologia, diminuiu muito o sintoma da afta. Falando agora dos processos proliferativos não neoplásicos, tá? Normalmente, o que significa isso? Na verdade, são os processos de proliferação celular ocasionados por processos inflamatórios. Lesões periféricas de células gigantes, granuloma piogênico, hiperplasia fibrosa inflamatória e fibromatoses gengivais. Todas essas lesões são menos comuns do que aquelas que a gente falou até agora. Os cistos são muito comuns, a anquiloglossia é de uma certa forma comum, as úlceras, tanto aftosa como traumática, são comuns. Os processos proliferativos não neoplásicos na clínica do dia a dia da odontopediatria, eles são menos frequentes, mas é importante que a gente os conheça para que possa encaminhar esse paciente ou tratar esse paciente da maneira adequada. Somente com a realização da biópsia. Tá? O tratamento é o mesmo para os dois, e o granuloma piogênico ele normalmente rompe-se com facilidade e ocorre o risco de infecção um pouquinho maior. Na maioria das vezes o paciente não sente nada. Removeu o agente causal, não houve regressão da lesão, tratamento cirúrgico. Sempre, em todos os casos em que nós vamos fazer o tratamento cirúrgico, ou seja, remoção de lesão, a gente precisa mandar para o anátomo patológico, fazer a biópsia dessa lesão, sempre. E outros processos proliferativos não neoplásicos são as hiperplasias fibrosas inflamatórias ou as fibromatoses gengivais. Tá? É um aumento anormal dos tecidos gengivais, mas ele não acontece numa região só ou na papila interdental. Ele acontece em várias regiões, é uma massa tecidual múltipla. Tá? São difusas e, em geral, assimétricas. Podem ser irritativas, a classificação delas está de acordo com a sua causa, a sua etiologia. Então, irritativa, química ou medicamentosa, anatômica, hereditária e idiopática. Vamos lá, as fibromatoses gengivais irritativas. Causa placa bacteriana ou cálculo associado, principalmente ao paciente que é respirador bucal e muitas vezes tem um apinhamento dental ou ainda o uso do aparelho ortodôntico. Esse crescimento, né, gengival que provoca essa fibromatose gengival, muitas vezes, mesmo a gente removendo os fatores irritantes, a gente não consegue um bom resultado, ela se mantém. E aí entra a necessidade de gengivectomia ou gengivoplastia, principalmente no exemplo que está sendo dado aqui para vocês, que é no uso do aparelho ortodôntico. A química ou medicamentosa,
Normalmente é relacionada ao uso de medicamentos do tipo anticonvulsivantes, tá? Aqueles pacientes que sofreram transplante e fazem uso da ciclosporina. E tem o quimiotropismo com tecido periodontal, normalmente, esse tipo de medicamento, e aí provoca essa fibromatose gengival. É indolor, só que ocasiona um certo desconforto para o paciente, além do desconforto, uma alteração estética bem evidente. Então, o tratamento nesses casos é a gengivectomia. Lembrando que se o paciente continua com o uso do medicamento, existe a chance da recidiva, e aí se pondera a necessidade cirúrgica ou não, dependendo do grau dessa fibromatose gengival medicamentosa. A anatômica local, ela tem um ponto específico em que ela acontece. É no rebordo alveolar da distal dos últimos dentes, tanto no arco superior como no arco inferior. Então, na tuber da maxila ou na região do trígono retromolar. A etiologia é desconhecida e é assintomática. Ela é relativamente comum e mais comum no arco superior. Isso eu falo para você de vivência clínica. E normalmente não é tão evidente, tão grande quanto está mostrando nessa fotografia. Então, na maioria dos casos, não existe uma necessidade de tratamento. Mas se interferir na fisiologia, principalmente na mastigação, que às vezes o paciente se incomoda, que ela tem o contato com o dente inferior ou com a distal do dente superior, enfim, do seu dente antagonista, a gente faz a cirurgia, faz o tratamento cirúrgico para não interferir nessa fisiologia bucal. E a hereditária, que é aquela que é ocasionada pelo gene autossômico dominante, aparece normalmente no paciente a partir dos 5 anos de idade e ela se mantém até a fase adulta. Então, como ela pega a dentição decídua, a transição da dentição decídua para mista e permanente, ela pode atrapalhar a erupção de alguns dentes, nessa esfoliação dos dentes decíduos e erupção dos dentes permanentes, essa fibromatose pode cobrir esses dentes e evitar a irrupção do elemento dental permanente. A gente sempre verifica através de radiografia se o elemento dental que deveria estar ali já está com a sua formação radicular suficiente para ocorrer a erupção e essa erupção não ocorreu, a gente faz uma olectomia para que haja uma facilidade para a erupção desse elemento dental. Mas ainda assim pode recidivar, então entra aí a olectomia e a gengivoplastia ou gengivectomia também para manutenção desse paciente por mais tempo, até a troca de todos os elementos dentais. E, por último, as fibromatoses gengivais idiopáticas, ou seja, aquelas que nós não sabemos a causa é desconhecida. Ela é semelhante àquela hereditária, ocasiona esse crescimento de gengiva generalizado e muitas vezes a gente precisa fazer cirurgia e refazer a cirurgia para que se possa expor todos esses elementos dentais. Elas são muito parecidas entre elas, mas a diferença principal é o que? É o agente causador. Por isso elas têm esses nomes e essa classificação em 5 tipos de fibromatoses gengivais. Horinha do café, vamos fazer um rápido intervalo, descanso, arejar um pouquinho a cabeça e logo depois a gente volta para a segunda parte da aula.